Bom dia, amados. Vamos para mais um momento devocional. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aqui ele conclui, o que estava sendo dito no capítulo 3. O verso 17 diz para vivermos de acordo com o padrão que foi apresentado para nós. Então Deus tem um padrão, o padrão é Jesus. E nós precisamos de aprender a sermos como Jesus em todas as coisas. Amém? Verso 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Parece que havia uma dissensão, uma discórdia entre Evódia e Sintique, e ele dá um conselho, dá uma orientação para que elas acertassem as coisas. E talvez nesse dia também você se lembre de alguém que você precisa de acertar as coisas. Faça isso e tenha a paz que excede todo entendimento no seu coração. E ele também cita aqui no finalzinho do verso 3, que os nomes dessas pessoas que eram colaboradores dele, que estavam junto com eles na causa do Evangelho, estavam escritos no livro da vida. E eu faço a pergunta, o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza disso? Você precisa de ter convicção no seu coração que você tem vivido a vida que Jesus tem para você. Vamos embora. Verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, os conselhos de Paulo, Alegrem-se sempre no Senhor. Então, que você não precise das alegrias externas, dos prazeres que o mundo dá, mas que a sua alegria seja o Senhor. Que nós sejamos amáveis, e a nossa amabilidade seja conhecida de todos. E verso 6, que nós não andemos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, nós possamos apresentar os nossos pedidos a Deus, sabendo, confiando nele, que ele está no controle da nossa vida e que ele nunca vai nos deixar faltar nada. Amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Guardará o coração e guardará a mente. Então, a paz de Deus é que nos guarda. E nós precisamos de entender isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro. O verso 8, ele vai falar sobre a forma correta de pensar, sobre como gerenciar os seus pensamentos. E aqui ele dá uma lista de tudo que você pode pensar. Quando vier pensamentos ruins, pensamentos que colidem contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra aquilo que é bom, verdadeiro e puro, você precisa de rejeitá-los e você precisa de pensar como o Senhor pensa. E o verso 9, o apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que nós aprendemos, vimos, ouvimos e recebemos dele, nós possamos colocar em prática. É a prática que vai fazer com que sejamos aperfeiçoados. E aí o Deus da paz estará conosco. Verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim.
De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse é um dos textos mais conhecidos, né, da palavra. Apóstolo Paulo dizendo que ele estava feliz porque aquela igreja estava ajudando ele, né, no seu sustento. E ele fala isso não dizendo que tinha dificuldade com qualquer coisa, mas ele declara que ele aprendeu a se adaptar a todas as circunstâncias. E assim também é a nossa vida. Nós vamos ter momentos de fartura na nossa vida e vamos ter momentos de escassez. E como será o nosso coração, a nossa resposta, o nosso comportamento? Será que vamos murmurar? Será que vamos reclamar? Ou será que vamos ser gratos a Deus e aprendermos a passar pelas situações? Ele diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? O segredo é a confiança no Senhor. Saber que o Senhor nunca vai desamparar ninguém, que o Senhor sempre tem provisão. Amém? E supre todas as nossas necessidades. Ele diz no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas no Senhor. O Senhor é aquele que nos sustenta. Verso 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então, ele está agradecendo, né, e reconhecendo que essa igreja, ela enviou donativos, que ela enviou sustento, não uma vez somente, mas duas vezes, e que aquilo que essa igreja enviou como oferta para ele, né, supriu todas as necessidades dele. E eu acho interessante o verso 17. Ele diz assim: não que eu esteja interessado na oferta, mas eu estou interessado no que Deus vai acreditar na conta de vocês por causa dessa generosidade que vocês tiveram comigo. Olha que lindo. Toda semeadura tem uma colheita. Sabe, se você puder semear na vida de alguém, semeie. Seja generoso, seja bondoso. E o Senhor vai depositar, acreditar na sua conta tudo aquilo que você precisa. Verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Deus vai suprir todas as nossas necessidades. A gente só precisa crer. Verso 20. Ao nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, Paulo fala sobre pessoas que tinham se convertido ali dentro do palácio, sobre todos aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador. E ele manda a saudação, então, para todos os irmãos. E assim também eu faço. Que o Senhor possa abençoar o seu dia e que você possa realmente confiar e acreditar no Senhor e viver o padrão de Jesus. Tenha um dia abençoado, seja cheio do Espírito Santo.